E aí, meu povo lindo, bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica para estudar retas. Se liga! Agora, adentrando mais um pouquinho nesse estudo, vamos abordar sobre distância de um ponto a uma reta. Beleza? Olha só, para começarmos, para pensarmos sobre isso, consideremos uma situação inicial com uma reta de equação geral no formato x mais 2y menos 8 e um ponto P de coordenadas 3 e 5, tá? Inclusive, eu já os marquei aqui no plano cartesiano, tá? P de coordenadas 3 e 5. E essa reta, como tem essa equação, fácil observarmos se transformarmos para o formato reduzido, bastando isolar o y, ó, 2y igual a menos x mais 8. Automaticamente, y implica em menos x sobre 2 mais 4. Menos meio mais 4. Então, quem é o seu coeficiente angular, inclusive? Menos meio. E o coeficiente linear? 4. Beleza? 4 intercepta o eixo y. Várias coisinhas que podemos observar. Mas o que queremos aqui? O que queremos aqui é determinar qual é a distância entre esse ponto P e a reta R. Beleza? Se liga. Como é que eu calculo distância entre um objeto e outro? Na geometria plana, o que é a distância entre um objeto e outro? Bom, é a menor distância. Tá? Quando eu falar em distância entre um objeto e outro, eu estou pensando na menor distância. E o que é que me dá a menor distância entre um ponto e uma reta? É um segmento tal que ele seja perpendicular. Tá? Qualquer outro segmento aqui, ele terá uma distância maior. Quando vamos atravessar a rua, porque a faixa está, né, desse jeito, perpendicular ao passeio e não inclinada, porque ali é a menor distância a ser percorrida. Quando devemos atravessar a rua, devemos fazer um segmento perpendicular, porque senão levamos mais tempo ao atravessar a rua e corremos mais perigo. Se liga, ok? Então, como eu calculo essa distância? Bom, não é difícil calcular a distância, ok? Se eu souber que ponto é esse aqui, basta calcular a distância entre esse ponto e o ponto de cá. Mas como eu posso saber esse ponto? Olha só, se considerarmos a reta que passa por aqui, que eu vou chamar de S, sabendo que S é perpendicular à reta R, tá? Inclusive, na aula anterior, nós vimos que se duas retas são perpendiculares, o que elas têm em comum? O coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra. E vice-versa, vai e volta também. Se o coeficiente angular de uma for o inverso do oposto da outra, significa que as retas são perpendiculares. Nós não frisamos sobre esse inverso, estou frisando agora. Isso equivale em matemática, isso é em matemática o equivalente. Se, só se vale isso, vale aquilo. Então, se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra, tá? E se o coeficiente angular é o inverso do oposto da outra, elas são perpendiculares. A volta também é válida, tá? Só mostramos a ideia, né? A relação entre os coeficientes angulares, mas não frisamos no vai e volta, estou frisando agora. Se liga. Bom, então, se elas são perpendiculares, eu posso montar uma outra reta que é perpendicular a essa aqui, a R, passando por esse ponto e passando pelo ponto P. Se eu tenho um ponto e eu tenho um coeficiente angular, eu vou construir essa reta aqui, tá? Mas por que você quer essa reta, Celso? Olha só, se eu obtiver essa reta, eu posso calcular a interseção entre as duas e essa interseção me dará o ponto de concorrência, tá? Ou seja, esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto Q, por exemplo, tá? Que é o ponto de interseção entre a reta R e a reta S.
Achado esse ponto, é só calcular a distância entre os dois. Então vamos lá. Bom, essa é a equação da reta R no formato geral. E no formato reduzido é esse. Daqui eu tenho que o coeficiente angular de R é dado por menos meio. Logo, se isso acontece, né? Se M de R é menos meio, implica que o coeficiente angular de S vale o quê? O inverso do oposto de menos meio, ou seja, 2. Invertendo menos meio é menos 2, o oposto de menos 2 é 2, tá? Inverso do oposto. Se liga, é só inverter e pensar no oposto. Simples. Então, o coeficiente angular da reta S, que eu estou considerando ali perpendicular passando por P, equivale a 2. Qualquer reta eu posso montar nos seus diversos formatos. Um deles interessante aqui para a gente, que a gente já falou na aula anterior, é o formato fundamental, né? Porque eu tenho um ponto e tenho o seu coeficiente angular. Daí, qual será a equação da reta S? S pode ser montada como um y menos um y0, no caso o y do ponto P, porque eu quero que ela passe por P, igual ao coeficiente angular 2, x menos o x0. Quem é o x0? O x do ponto P, 3, tá? Pronto. Estando no formato fundamental, é fácil transformar para os outros formatos. Basta manipular. Transformando para os outros formatos, y menos 5 igual a 2x menos 6. Vou transformar para o geral. Daí, a reta S no formato geral será o quê? Y menos 2x mais 1 igual a 0. Mais 1, ó, menos 6 passa para cá. Mais menos 5 mais 1, mais 1. Tá? Ou menos 5 mais 6 mais 1. Beleza. Esse é o formato geral. Pronto. Achei a equação da reta S, mas o que, que eu quero mesmo? Achar o ponto Q. O que é esse ponto Q? Ó, então, encontrando o ponto Q, o que a gente vai fazer encontrando o ponto Q? Basta calcular um sistema de equação entre as duas retas, entre as duas equações das retas. X mais 2y menos 8 igual a 0 e y menos 2x mais 1 igual a 0. Vou fazer pela soma. Como assim? Vou pegar uma das equações e multiplicar por alguém. Por exemplo, se eu pegar a de cima e multiplicar por 2, a de baixo, eu vou conseguir eliminar, né, o 2x com menos 2x, por exemplo. Então, vou pegar a de cima, vou multiplicar por 2. E eu vou ter um sistema equivalente escrito como 2x mais 4y menos 16 igual a 0. Embaixo eu continuo com a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero usar o método da soma. Pronto. Fechei, vai, elimino. Eu tenho 5y, né? 4y mais y, e tenho menos, ou melhor, menos de 15 igual a 0. Pronto. Y igual a 3. Façam a conta. Passa 15 para cá e divide por 5. Massa, y igual a 3. Quem será o x? Eu posso voltar em uma das equações, voltar na primeira. X, então, mais 2 vezes 3, menos 8, igual a 0. Portanto, x é igual a menos 6 mais 8, que dá 2. Pronto. Aí o ponto P tem melhor, o ponto Q que eu procuro tem coordenadas 2 e 3. Portanto, o que eu quero encontrar? A distância de P aqui, que é a mesma distância de P à reta R, tá? P aqui, é a mesma distância
de P à reta R, tá? Que é a menor distância do ponto à reta, é a distância do ponto P a esse ponto Q, tá? De maneira que fique perpendicular. A gente já falou sobre essa ideia do perpendicular, atravessar a rua. Então se liga, calcular essa distância, ó, de P a Q, será o que? Raiz quadrada, distância de ponto a ponto, x de 1, que é 3 menos x do outro, 2 ao quadrado, mais y de 1, que é 5, menos y do outro. Isso daqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 1 mais 2 ao quadrado, 4, raiz de 5 unidades de comprimento. Essa é a distância desse ponto P à reta R, que é a mesma coisa do ponto P ao ponto Q, beleza? Porém, a gente tem uma maneira mais prática de calcular através de uma determinada fórmula que vamos ver agora. Eu não vou deduzir essa fórmula porque a dedução dela é interessante que seja feita através de ideias vetoriais, de trabalho com vetores. Trabalho com vetores faremos futuramente quando abordarmos a geometria analítica considerando o espaço e tivermos o conhecimento de cálculo vetorial, produto escalar e aí vai, tá? Futuramente faremos uma playlist com essa geometria mais avançada, por assim dizer, a geometria analítica mais avançada. Por enquanto, com o nosso conhecimento de geometria analítica plana, mais básicos, porque estamos na geometria do ensino básico, eu não vou fazer a dedução dessa fórmula, vou apenas lançá-la e usá-la nessa mesma situação, mostrando, né, que vai dar o mesmo resultado. E a partir daí podemos usar a fórmula diretamente. Ou ter esse raciocínio, porque esse raciocínio aqui traz um monte de situação bacana para brincar, tá? Um monte de ideias. Eu não preciso gravar uma fórmula, tá? Eu resolvi sem gravar a fórmula, mas eu terei uma fórmula para fazer direto, caso queira, beleza? Fica aí. Então, meu povo querido, se liga. Considerando uma situação generalizada aqui, vamos mostrar, ou melhor, explicitar a fórmula, que não vamos demonstrá-la, tá? Como eu falei, eu só vou citá-la e aplicá-la na situação, vê-la, que vai dar o mesmo resultado que fizemos, tá? Já indiquei por que eu não vou deduzir essa fórmula, porque os conhecimentos eles demandam de algo mais robusto e não temos ainda conhecimento básico suficiente para isso. Se liga. Então, dada uma situação genérica de uma reta qualquer no plano, aqui eu estou colocando ela interceptando o primeiro, o segundo e o terceiro quadrante, mas ela pode estar interceptando quaisquer quadrantes no plano, e um ponto P também em qualquer lugar do plano. Qual é o meu objetivo? Descobrir a distância desse ponto até essa reta. A gente sabe que aqui tem um ponto, né, Q, naquela situação que a gente fez, só que com essa fórmula eu não precisarei descobrir esse ponto Q, eu teria a distância já calculando direto, apenas precisando da equação geral da reta e das coordenadas do ponto P, de um x de P e de um y de P, da abscissa da ordenada de P. E eu vou calcular essa distância, que é esse tamanho de segmento perpendicular. A gente já falou, menor distância é um segmento perpendicular, enfim, tá? Como calcularei isso? Através da relação, da fórmula, distância do ponto P até a reta R será dada por módulo para que fique positivo, tá? De que? De um número. Que número é esse? Será um número obtido eu substituindo as coordenadas do ponto P na reta R no seu formato geral, com o seu formato geral. Se liga. Então, quando eu substituo um ponto numa reta, eu jogo o x do ponto no x da reta e o y do ponto no y da reta, né? Isso que é número vai ficar o a vezes o x do ponto, mais o b vezes o x do ponto, mais c. Beleza? É um ponto fora da reta, então, inclusive, não vai zerar esse valor, porque é um ponto fora da reta.
Só zera se o ponto pertencesse à reta, a distância seria nula. Se liga, olha só, substituindo o ponto P na reta R, como é que vai ficar? Vai ficar A vezes o x do P, mais B vezes o y do P, mais um C, módulo disso, tá? A fórmula contempla módulo dessa expressão, substituir o ponto na equação geral da reta, módulo disso, e dividir esse resultado pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse a ao quadrado e b ao quadrado são os coeficientes respectivos de x e de y no formato geral da reta, beleza? Então, se fizermos esse cálculo, vamos obter a distância entre um ponto e uma reta quaisquer no plano, tá? Se liga. Então, voltando para a minha situação, só para mostrar que vai dar o mesmo resultado utilizando a fórmula, né? O que acontece? Precisamos da equação da reta no formato geral. Já temos, então, sendo R no formato x mais 2y menos 8 igual a 0, e P, tendo as coordenadas do P, né, que são 3 e 5, eu vou ter o seguinte. Claro, eu destaco aqui na minha reta geral, né, no meu formato geral, que o A vale 1, é o coeficiente angular do x, e o B vale o quê? 2. Pronto, essa informação também é necessária. Pronto, daí, o que será a distância do ponto P à reta R? É o módulo de quem, meu povo? Jogo o ponto P na reta R. No lugar do x eu boto 3, no lugar do y eu boto 5. O x de P e o y de P. Então ficará 3 mais 2 vezes 5 menos 8 em módulo, dividido por quem? Pela raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Pronto, agora eu vou calcular isso. Vai ficar quanto? 2 vezes 5, 10, mais 3, 13, menos 8, 5. Módulo de 5 é 5. Se fosse menos 5, aí módulo também daria 5. O módulo serve para isso, para poder deixar tudo positivo. Sobre raiz quadrada de 5. Bom, não é o valor que a gente achou antes, claro que é. Porém, a gente precisa racionalizá-lo. Racionalizando o denominador, eu vou ter 5 raiz de 5 sobre 5. E vai dar raiz de 5 unidades de comprimento. Beleza? Bem tranquilo, né? Podemos fazer já direto, tendo a reta no formato geral e um ponto. Basta lembrar essa fórmula, ok? É isso aí. Eu vou agora no GeoGebra para que a gente faça uma construção de distância, inclusive utilize a ferramenta distância do GeoGebra que ela vai te dar a distância entre um ponto qualquer e uma reta bem tranquilamente. Claro, com valores aproximados, não daria raiz de 5, daria um valor aproximado disso, mas é útil, tá? Vamos brincar um pouquinho com o GeoGebra, finalizar a aula, próxima aula a gente volta e faz exemplos, ok? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos agora aqui no nosso GeoGebra, na nossa tecnologia querida. Se liga, olha só, vimos equações de retas, por exemplo, se eu considerar uma reta com a equação y igual a 2x mais 3 e considerar outra reta com a equação y igual a menos x sobre 2 mais 3. Olha o que aconteceu, dá para já observar, mais 3, vou botar aqui inclusive mais menos 3, pronto, que aí a gente muda a posição, menos 3, pronto, eu desço mais, para não ficar ali o perpendicularismo. Aqui é uma reta que ele chama de f, ele está dando como uma função, porque eu digitei como uma função, não considerei o formato, aqui eu estou botando no formato reduzido, tá? Mas a gente poderia colocá-las no formato geral, no formato segmentário, enfim, daria no mesmo. Inclusive, já vimos na aula passada que podemos observar a angulação entre as retas. Ó, se eu clicar aqui e clicar aqui, aqui eu estou clicando, ele está lendo no sentido anti-horário, vou clicar novamente, clicar aqui e clicar aqui. Pronto, agora sim. Consigo ver perfeitamente, ó,
a angulação de 90 graus. Mas eu tinha visto 270 até aqui, significa que aqui era 90. Mas enfim, eu quero explicitar o 90 graus. Pronto. É a angulação entre essas retas, são retas perpendiculares. Uma vale 2, o coeficiente angular tem coeficiente angular 2, e a outra menos meio. O GeoGebra nos traz isso aqui de forma mais tranquila. São retas concorrentes, ok? Vamos aproveitar essas mesmas retas e, já que acabamos de ver sobre distância, considerar um ponto qualquer, dado aqui, por exemplo, com coordenadas 2 e 2. Eu quero a distância desse ponto até essa reta. Bom, vou considerar aqui distância de objeto, que é o ponto A, existe essa possibilidade aqui, até a função f, que é a reta dada pela função f. Pronto. Quando eu uso esse comando, significa que a distância 2,24, tá, é o tamanho desse segmento. Que segmento? Eu não estou conseguindo ver. Vou ajudá-los a ver melhor. Eu vou traçar uma reta perpendicular por A em relação a F. Inclusive, essa nova reta perpendicular ela é paralela à anterior. Se ela foi dada nesse formato, que é quase o geral, se eu passar o menos 6 para cá como mais 6, se você rearrumar e isolar o y, vai encontrar ainda como coeficiente angular menos meio, pois essa é paralela de cá, tá? Bom, vou, então, considerar a interseção, que é o ponto aqui. Basta utilizar essa ferramenta, interseção entre essa reta e essa reta, tá aqui, é o ponto B. Vou esconder essa reta e vou considerar o segmento daqui até aqui. É um segmento perpendicular e automaticamente aqui o GeoGebra já me dá o tamanho desse segmento, que é 2,24. É a distância, é a menor distância, que é dada por um segmento, um segmento perpendicular do ponto até a reta que eu considero, como acabamos de ver, tá? Só para comprovar isso. Então, o GeoGebra aqui deve ter dado um valor irracional, enfim, e o GeoGebra aproxima. Eu estou usando a aproximação de 2 casas decimais. Ok? É bem tranquilo, bem útil a gente utilizar o GeoGebra para essas situações, para verificar angulações, para verificar coeficientes angulares, aqui com a inclinação. Também utilizaremos para a área, posteriormente podemos ver, tá? E segmentos, distâncias, ao esboçar, ao compreender melhor as situações, tudo bem? Façam bastante uso dessa ferramenta, principalmente aqui no estudo de geometria analítica, beleza? É isso aí. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até a próxima aula. Valeu!